Meu nome é Natália Salazar. E eu sou a Renata Schmidt. E esse é o podcast Patramada Criminal. Sejam muito bem-vindos nessa manhã de segunda-feira. Bem-vindos! Como vocês estão, jovens? Vocês estão bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Saúde mental a 1000. Uhum. Saúde mental no melhor nível que já esteve esse ano. Sim. Eu tô manifestando, entendeu? Não Sim, tá não, ainda, mas eu tô verdade. A gente manifestando. É tem. bom manifestar. A gente estão as duas super deprimidas. A gente tá até zoando que alguém roubou a nossa molécula de serotonina. Ou ela fugiu. Eu nunca tinha pensado nisso. Ela pode ter fugido sozinha. Às vezes ela só não quis mais. Gente, a gente deprimiu a serotonina. As duas. Nem ela A não gente suportou. deprimiu, ela fugiu. Ela fugiu. A nossa única molécula de serotonina que nós tínhamos ficou deprimida com a gente, fugiu pra viver uma vida melhor. Sim. Mas tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Hoje é sexta-feira, a gente vai gravar, vocês vão ouvir o episódio na segunda, vai todo mundo ficar feliz. Não com o meu episódio, mas depois que o episódio acabar, vocês vão ficar felizes. Porque Aliás, acabou. antes de você começar a narrar sua bela história, eu tenho dois recados. O primeiro, a gente recebeu. Eu postei o vídeo, você não deve ter visto que você tá offline, graças a Deus. Não porque eu não gosto de conversar com você online, mas porque é muito melhor ficar offline. É, porque a saúde mental não tava conseguindo. Sim, eu preciso ficar um pouco offline também pra minha saúde mental melhorar. Mas enfim, Sim. Eu postei o vídeo que você reage quando eu comento do episódio anterior do Unknown Number, que é a assassina. E aí a gente recebeu um comentário nesse vídeo, que é um negócio que assim, que a gente já falou algumas vezes, mas o que eu acho que é bom a gente sempre reforçar, porque sempre tem gente nova chegando, então é sempre bom a gente deixar essa mensagem clara. O comentário é: meninas, uma dúvida totalmente out of subject, mas eu não tô medicada. Vocês já se pegaram pensando se as pessoas acham que o podcast de vocês é de extrema direita? Não, a gente já pegou. A gente já pegou as pessoas pensando mesmo isso, tendo certeza. Ela continua: no início eu me recusava a reconhecer o pod como Pátria Amada Criminal, eu só aceitava literalmente PA Criminal. E se perguntassem, eu diria até que seria Pinto Amigo Criminal, mas jamais Pátria Amada. Hoje em dia eu já superei, mas confesso que antes eu preferiria até Pepecas Amigas Criminais. Ok, divaguei o suficiente para o resto de setembro aqui. Não, amiga, a gente te entende, a gente te vê, te ouve, te apoia. Não, então, o Pátria Amada Criminal, na verdade, não foi um nome que nem eu escolhi, foi uma coisa que veio no início do podcast. Foi antes de eu entrar também. Foi antes da Renata entrar e porque nós morávamos fora e a gente queria falar da Pátria Amada, entendeu? Como uma jogada de palavras, com uma brincadeira com o hino nacional, uma coisa assim. Como a gente morava fora, a gente não se ligou no impacto que essas palavras tinham naquele contexto. No contexto Brasil daquela época, de 2019, 2020. Então a gente não se ligou nisso. E até porque começou como um podcast completamente despretensioso. A gente não tinha intenção de virar um grande podcast ou de melhorar. A gente estava fazendo meio que por hobby. Só que daí a Renata entrou, virou um trabalho sério, a gente começou a se profissionalizar e o nome já ficou. E quando a outra integrante saiu e ficou só eu e a Renata, a gente devia ter até mudado o nome, só que a gente... A gente conversou sobre mudar o nome. Exato, só que a gente já estava com a monetização do YouTube alcançada, a gente já tinha uma certa... O pessoal já estava se falando Pátria Mater. Então, daí a gente falou, a gente vai perder tudo que a gente conquistou nesse pouco tempo, né? O pouco que a gente conquistou, a gente vai perder. Então, a gente resolveu manter e resolveu lutar, velho, pela Pátria Amada. A gente tá lutando aqui pela Pátria Amada todo dia, tentando dizer que a Pátria Amada não é só de direita, é de esquerda também. E se você é de direita, não tem problema também você ouvir, tá tudo ótimo. Tem gente de direita que ouve a gente e fala, não concordo muito quando vocês militam alguma coisa ou outra, mas gosto do podcast, gosto da pesquisa. Ou não concordo, não gosto quando vocês falam bem-vindes, acho uma besteira, mas gosto da pesquisa, gosto de vocês. A gente tem várias pessoas de direita legais que ouvem a gente também, mas nós, em particular, não somos da extrema-direita. Assim, e um outro ponto também é que a gente tem muito esse negócio de que a gente precisa tomar nossa Pátria Amada de volta, sabe? Sim. Porque
É uma experiência tão bacana, e a gente tem muitos ouvintes que moram fora, é um negócio que vocês vão saber do que a gente está falando, ou mesmo quando você viaja para fora também, é muito bacana, o brasileiro é muito amado no exterior, é muito bacana você ser brasileiro no exterior, porque eu ouvi isso pela primeira vez antes de eu morar fora do Brasil, acho que eu já até comentei isso algumas vezes aqui, quando eu fui numa palestra com o Caco Barcelos. O Caco Barcelos deu uma palestra uma vez, foi lá no Vão do MASP, no Trianon, ali na região da Paulista, sobre jornalismo de guerra, sobre cobrir conflitos. Uhum. E ele estava comentando, ele mostrou na época, isso foi 2017, ele mostrou uma tote bag, ou era uma dessas bolsas de... Ele tinha uma mochila que ele levava com ele em todo lugar que ele ia cobrir guerra, com a bandeira do Brasil. Porque ele falava que ser brasileiro te dá muito acesso que muita outra bandeira de país que é considerado entre todas as aspas de primeiro mundo não te dá. Sim. Porque o brasileiro é muito amado no mundo inteiro. Porque a gente então, não é colonizador. E a gente o futebol, o carnaval, a alegria. E o brasileiro, ele te recebe bem. Uhum. Tipo, um brasileiro, quando tromba outro brasileiro, você vai ficar feliz de ver outro brasileiro. Sim. É um negócio. E eu acho que é uma coisa tão bonita que a gente tem como nação, porque a gente passou por tanta merda. E passa ainda. É um negócio que. E passa ainda, a gente passa por tanta coisa, e ter isso roubado da gente por um boçal daquele, eu acho que é uma coisa tão absurda que eu acho que uma parte nossa ainda meio que se rebela contra essa ideia, Sim. sabe? Eu acho que a gente, sempre que a gente comenta, a gente falou várias vezes, gente, sempre que vem algum comentário ou que alguém fala alguma coisa quando a gente tá conversando, às vezes a gente vai fazer uma publi, a gente tá numa reunião, alguém comenta com a gente, nossa, quando a gente viu vocês, a gente achava que vocês eram de direita, e a gente foi ouvir, a gente achou mó legal, e a gente começa a conversar, a gente sempre se pergunta, nossa, será que não tá na hora de mudar o nome? Será que não tá na hora da gente fazer um rebrand pra fugir disso? Mas por outro lado, a gente para e pensa, mano, mas não é muito errado a gente querer falar sobre a experiência de você ser brasileiro morando fora e falar de crime, falar de sociedade e tal, e a gente ter que fazer um rebranding por conta de um boçal que tá no poder, que já esteve no poder, que tá... Enfim. E assim, eu acho que como alguém que mora fora há 16 anos, a saudade que eu tenho do Brasil, do brasileiro, de absolutamente tudo a ver com a nossa cultura, a vontade que eu tenho de voltar... Pátria amada é minha pátria amada mesmo, eu fico com orgulho, sabe? Eu tenho o maior orgulho do Brasil. Morar fora do Brasil fez com que eu perdesse totalmente a síndrome de cachorro vira-lata que eu tinha. Eu era uma pessoa totalmente vira-lata antes de achar mesmo que o Brasil era uma bosta, que não querer ficar no Brasil. E daí eu saí depois de 10 anos fora, eu comecei a perceber, caralho, a gente é tão melhor do que tanto país, a gente tem um povo tão maravilhoso, tudo que o povo... Tem tanta coisa que o povo brasileiro reclama de si mesmo, que é a nossa maior força, sabe? E daí, então a gente não vai mudar, mas a gente tem a gente recebe comentários de que a gente é de extrema-direita. Não temos nenhum problema com pessoas de direita entrando na conversa, entrando na nossa balbúrdia. Extrema-direita a gente não precisa de vocês, mas pessoas de direita podem vir sentar com a gente sem problema nenhum. A gente tem várias pessoas que ouvem a gente, que comentam dizendo que são de direita, mas gostam da gente. Então, vamos continuar. Vale a gente lembrar também que ser de direita não é sinônimo de ser bolsonarista. Exato, né? Exato. Então... Existe uma diferença, porque para mim o bolsonarismo tá muito mais numa esfera de seita. De extrema direita, de trumpismo, sabe? Então, do que exatamente a direita. A gente nunca teve problema com direita, na verdade. O problema sempre foi com certos presidentes. E presidentes passarão, mas o Pátria Amada ficará. Tanto o podcast quanto a nossa Pátria Amada. Hoje em dia, do jeito que tá, esse movimento aí tá muito mais... Tá se voltando muito mais para uma estética estadunidense, né? Então, quem sabe... Quem sabe no nosso momento de recuperar... Quem sabe não vamos ser nós que não vamos recuperar a galera vai olhar o verde e amarelo e falar, Pátria Amada. É o Pátria. E é isso, gente. Essa é a história do Pátria Amada criminal em 10 minutos ou menos. É isso, gente. Era só para responder essa pergunta, porque eu pensei, faz tempo que a gente não fala sobre isso e tem bastante gente nova chegando, então é bom a gente deixar isso
Isso, claro, né? Isso mais fresco na memória dos, né? E agora, vamos começar o meu episódio. E, sinceramente, eu não sei por que eu comecei a fazer por que eu quis fazer esse episódio. Não era um episódio que eu tinha planejado fazer. Ele só aconteceu. Eu cliquei num vídeo do YouTube e um vídeo levou ao outro, uma matéria levou a outra, um artigo levou ao outro, e quando eu vi... Você entrou no rabbit hole. Então, poucas horas depois o roteiro estava pronto já, e eu não sei o que me atrai sobre esse tipo de assunto. Eu acredito que seja a minha própria ansiedade. E como vocês viraram meus terapeutas, né, que eu confesso para que eu conto todos os meus medos e confesso todas as minhas ansiedades, eu resolvi fazer esse roteiro e trazer o assunto para cá. Então já fica o alerta gatilho, porque hoje a gente vai falar de um crime que talvez seja um dos mais cruéis: ataques com ácido. Ai, há muito tempo atrás, Velho Testamento, você não tava. Eu lembro muito bem eu fiz um vídeo sobre o caso da Kate Piper, que foi um desses ataques fatais com ácido. E foi um caso que eu lembro que a pesquisa me marcou demais, assim, eu tenho ela nas minhas redes sociais, até hoje, acho que coisa de, vai fazer 2 décadas, faz mais de uma década, com certeza, ela ainda tem consequência física mesmo, por conta do ataque que ela sofreu. Mas eu entendo, porque tipo, esse caso me chocou num nível, assim, eu fiquei horrorizada. É um negócio que eu acho que é de uma crueldade que é de tirar sua fé na humanidade. Muito. E daí você começa a se questionar o que você faria nessa situação e eu realmente não sei. Esse é o tipo de situação em que eu realmente não sei como eu me recuperaria. Também não. Então talvez seja por isso que o assunto tenha me atraído. Na realidade, eu estava com outros 2 roteiros começados, que eu até comentei com você, eu tô com 2 roteiros começados, um eu tô lendo livro, tal, tô ouvindo o audiobook, e eu não terminei nenhum dos 2 para fazer esse roteiro, porque foco é a minha paixão. Foco é o meu foco. O nosso forte é o foco. O nosso forte é o foco. Mas vamos começar, gente. Em maio de 2024, na cidade de Jacarezinho, no Paraná, uma jovem de 23 anos, chamada Isabelle Aparecida Ferreira Moro, voltava da academia quando foi surpreendida por uma mulher que lhe atacou usando uma mistura de soda cáustica e água. Isabelle foi vista em imagens de câmera de segurança correndo e expressando dor para homens que estavam na calçada. Ela corre, dá para ver nas imagens da câmera de segurança que ela corre e ela se ajoelha no chão 2 vezes, assim, porque ela tá com muita dor, e ela coloca a mão no rosto, e daí ela corre para outro homem e tenta pedir ajuda até que ela entra em um negócio, assim, em um estabelecimento para enxaguar o rosto. Ela teve queimaduras no peito, no rosto e na boca, indicando que ela ingeriu parte da mistura. A autora do crime, uma jovem chamada Débora Custódio, de 22 anos, foi presa pelo ataque poucos dias depois. Ela confessou o crime, dizendo ter sido motivada por ciúmes. Isabelle era ex-namorada de seu atual parceiro, um homem chamado Marlon Ferreira Lemes, de 28 anos. No momento do crime, o Marlon estava preso por roubo e porte de arma branca. A Débora, que tem um filho com o Marlon, mexendo no celular do parceiro, teria visto mensagens de Isabelle fazendo comentários maldosos sobre sua aparência. Ela então comprou a soda cáustica, estudou o roteiro de Isabelle e pegou emprestada da avó uma peruca loira, que ela usou como disfarce no dia do crime. Após a conclusão das investigações, o Ministério Público do Paraná incluiu Marlon Ferreira também como réu no processo. Isso porque uma análise das mensagens do celular de Débora deixou claro que ele foi o mentor intelectual do crime. Ainda não há data para o julgamento, mas os 2 irão a júri popular por homicídio qualificado, sendo as qualificadoras recurso que dificultou a defesa da vítima, motivo fútil, emprego de meio cruel e tentativa de feminicídio.
O Ministério Público também pediu que seja fixada uma indenização à vítima por danos morais, materiais e estéticos. A defesa de Marlon vê a acusação como exagerada, afirmando que não houve tentativa de homicídio. Já a defesa de Débora afirma que ela foi coagida pelo parceiro. Eu nunca tinha ouvido falar de um caso assim no Brasil. Então tem outro para você. Em abril de 2025, no bairro do Uruguai, em Salvador, Tâmara Rafaele Nascimento, de 41 anos, foi atacada por um homem chamado Jefferson Mendes da Silva, um ex-namorado com quem ela tinha se relacionado por 3 anos. O namoro havia terminado há cerca de 1 mês, e Jefferson perseguia Tâmara desde então. Horas após o ataque, ele foi visto na feira de São Joaquim comprando veneno para rato, que ele usou para cometer suicídio. Ele chegou a ser levado para a UPA de Mar Grande, mas chegou já sem vida na unidade. A Tâmara foi levada para o Hospital Geral do Estado, onde ela ficou internada por 18 dias antes de falecer no dia 3 de maio de 2025. Gente, que horror! Esses 2 casos aconteceram recentemente em um país que não é particularmente conhecido por esse tipo de crime. Os motivos relatados, no entanto, são extremamente comuns nesse tipo de ataque. Em ataques com ácido, a intenção é mais que machucar, é desfigurar, é fazer a pessoa lembrar de você e da punição que você impôs a ela todas as vezes que ela se olha no espelho. Se a pessoa um dia te rejeitou, você se certifica de que a rejeitada agora seja ela. E foi o que aconteceu com a Patrícia Lefranc, uma mulher belga que em 2009, aos 45 anos, ouviu a campainha do apartamento tocar. Pela câmera de segurança, um homem disse que tinha uma entrega para ela. Ela então desceu de elevador e abriu a porta de vidro do prédio. O homem, Richard, um ex-namorado. A entrega, ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico, nítrico e clorídrico são os mais utilizados nesse tipo de ataque. Todos tóxicos e extremamente corrosivos, com alto potencial de danificar tecidos e órgãos rapidamente. A Patrícia caiu de joelhos, gritando. Não satisfeito, o Richard usou esse momento para agredi-la com chutes e pontapés. Ela pensou em entrar no elevador. Ela saiu correndo para entrar no elevador, mas ela ficou com medo porque ela pensou, gente, eu vou morrer sozinha nesse elevador, eu vou morrer aqui. Porque quando ela olhou, ela estava engatinhando de 4 e quando ela olhou para o braço dela, ela viu o braço dela literalmente derretendo. E ela pensou, eu vou morrer sozinha nesse elevador. Nossa. Ela então tentou sair do prédio e pedir ajuda para os vizinhos. Mas, no lobby, o Richard pegou ela pelos cabelos, os enrolou em seu punho e, levantando sua cabeça e expondo seu rosto, jogou uma segunda dose de ácido. Ele disse a Patrícia que seus filhos iriam vê-la pela última vez, derretida e monstruosa. Gente, que pessoa é essa? Ele é o monstruoso. Que pessoa é essa? Sim. Você pega uma pessoa que você acabou de queimar com ácido sulfúrico, pega os cabelos dela, enrola no seu punho, levanta a cabeça dela e joga uma segunda dose, enquanto ela está gritando e esperneando. Ouvindo os gritos, os vizinhos chamaram uma ambulância. E no hospital, os médicos iniciaram uma corrida contra o tempo para evitar que o ácido chegasse em sua corrente sanguínea. É uma corrida contra um agente invisível que continua corroendo tecidos mesmo durante a cirurgia. Isso eu nunca tinha pensado. Também não. Eu nunca tinha pensado nisso. Quando você chega no hospital, eles te lavam, eles começam a limpar e o ácido, enquanto eles estão fazendo a cirurgia, o ácido continua corroendo. E eles não veem onde o ácido está corroendo. É um agente completamente invisível que está corroendo todo o tecido que entra em contato com ele. E eles estão correndo contra o tempo, porque se chegar na sua corrente sanguínea, você morre. Vai morrer. A Patrícia acordou do coma 3 meses depois.
Ao todo, ela passou por 114 operações, que incluem enxertos de pele, a amputação do dedo anelar e da orelha esquerda, a remoção do olho esquerdo e cirurgias na perna, porque o ácido havia colado um nervo ao osso. Sobre o ataque, ela diz: era impensável que isso tivesse acontecido na Europa, e as pessoas tinham certeza que meu agressor era muçulmano. Isso me deixou furiosa, pois achei a frase deles inapropriada e, acima de tudo, um clichê. Respondi que, de fato, ter sido atacada com ácido não tinha nada a ver com a religião ou país. Meu agressor era católico e belga. O namoro com o Richard tinha acabado depois de menos de um ano. Isso porque ela descobriu que ele havia sido acusado de matar um bebê de 16 meses em 1988. Meu Deus! E aparentemente ele achou que ele ia contar isso pra ela ia descobrir essa informação e ia continuar namorando esse partidão. E ele ainda acha que ele tá com razão, ele foi lá fazer o que ele fez. Sim, porque ele ela não entendeu. Aceitou a pessoa horrível que ele era. Ela não queria namorar um assassino de um bebê de 16 meses. Mano. Pelo ataque à Patrícia, ele foi sentenciado a 30 anos de prisão, a pena máxima por tentativa de homicídio na Bélgica. Durante o julgamento, ele sequer olhou para ela. Depois de sentenciado, ele foi a julgamento uma segunda vez, por causa dela. Dessa vez, pelo tal bebê que ele supostamente teria assassinado. Ele foi condenado e sentenciado a mais 17 anos de prisão. Hoje, depois de muitas operações e muito tratamento psicológico, a Patrícia trabalha com ONGs e instituições que ajudam outras vítimas. Ela também dá palestras e escreveu um livro chamado... Você vai ter que me ajudar aqui. Vitriolé? Vitriolé. Vitriolé. Ela diz ter aceitado seu corpo novo. Parece duro, mas eu aprendi a viver com a feiura. Essa sou eu. Ano passado, ela participou de uma campanha com o famoso fotógrafo britânico Rankin na criação de um lookbook. Substâncias corrosivas são amplamente utilizadas na indústria da moda. Não é por acaso que o sul da Ásia, onde a indústria produz suas roupas, seja tão afetado por esse tipo de ataque. Por isso, nada melhor do que uma campanha voltada para empresários e executivos da indústria para conscientizar e pedir melhoras na forma como essas substâncias são transportadas, armazenadas e manuseadas, não só para garantir a segurança dos trabalhadores, mas também impedir que elas caiam em mãos erradas. Mulheres são desproporcionalmente as mais afetadas. Estima-se que nós sejamos vítimas de cerca de 80% dos casos registrados. Violência doméstica e de gênero são os principais motivos de ataques por ácido, especialmente em países do sul econômico, onde países no sul da Ásia dominam as estatísticas. Na Índia, por exemplo, foram cerca de 1.000 ataques entre 2017 e 2021. E no Paquistão, cerca de 1.485 ataques entre 2007 e 2018. Lá, os autores dos ataques são geralmente maridos ou familiares, e as razões podem ser rejeitar um pedido de casamento, não gerar filhos homens ou trazer qualquer tipo de vergonha para a família. Em 2015, em Karachi, no Paquistão, uma menina de 16 anos chamada Rahila Rahim se preparava com a família para celebrar Eid al-Fitr, o maior feriado islâmico que marca o fim do Ramadã. Ao voltar das compras, ela saiu do carro, mãos pintadas com rena. No portão da casa dela estava Zijan Umar, com uma garrafa na mão. Ele jogou o ácido no rosto dela, dizendo que se ela não fosse dele, ele não a deixaria ser de mais ninguém. 2 meses antes do ataque, Zishan Umar, um policial, a pediu em casamento, mas ela e seus pais recusaram a proposta, dizendo que ela era muito nova e precisava terminar os estudos. No hospital, Rahila chegou a ser declarada morta por não estar respirando.
Não satisfeito, o autor do crime chegou a enviar uma pessoa para atacá-la novamente enquanto ela estava no hospital, lutando pela vida. Nossa, gente. Aparentemente, esse ataque não foi bem sucedido porque o irmão dela reconheceu a pessoa e interviu. Mas a família da Rahila continuou vivendo em medo. O autor do crime também tentou manipular as investigações e esconder evidências. Como eu falei, ele era um policial. A família foi obrigada a vender sua casa e o negócio a preços de banana para poder se mudar para Islamabad e pagar os inúmeros tratamentos médicos que Rahila agora precisava. E aí você pensa no rastro de dor que é deixado porque um homem mediano não consegue ouvir um não. Pois é. E, tipo, ela tinha uma casa boa e a família tinha negócios na cidade, só que eles tiveram que mudar para a capital do país, que é Islamabad, para poder continuar o tratamento, porque agora ela estava precisando de diversas cirurgias e diversos tratamentos, coisas que só tem na capital. Vai ver quantas vidas. E eles venderam tudo a preço de banana para poder mudar para lá, porque a mãe dela foi com ela para Islamabad e o pai ficou. Só que o pai entrou em depressão profunda porque ele não estava conseguindo manter a casa e elas na capital do país. Então ele teve que vender tudo às pressas, a preço de banana, para poder ficar com elas e pagar todos os tratamentos médicos que a filha precisava. Por quê? Porque um filho da mãe não conseguiu ouvir que uma menina de 16 anos não queria casar com ele. É de um entitlement, né? Que tipo, é absurdo. Não tem nem palavras. Conseguir justiça foi um doloroso processo de 6 anos, mas no final, Zijan Umar foi condenado à prisão perpétua e a uma multa de 1 milhão de rúpias. Só um adendo sobre esse caso, algumas fontes falam que ela ainda tinha 16 anos e outras falam que ela tinha 18 anos no dia do ataque. Algumas fontes falam que ela, durante o ataque, estava com o sobrinho, o bebê dela no colo e que ele também teria sofrido queimaduras graves. Todas as minhas fontes para esse episódio vão estar na descrição desse episódio, porque elas são inúmeras e eu não queria ficar 10 minutos nomeando todos os artigos que eu li. Estima-se que anualmente 10 mil ataques com ácido aconteçam ao redor do mundo. Mas os números citados aqui ou em qualquer das minhas fontes são apenas estimativas, porque esse tipo de crime segue sendo pouco reportado para as autoridades, pois ainda existe muito estigma, vergonha e medo de retaliação. A impunidade também é um fator, e ele se repete inclusive na América Latina. Segundo o El País, no México, por exemplo, a maioria dos autores desses crimes ainda seguem sem um processo aberto contra eles. Na América do Sul, a Colômbia registra o maior número de casos do continente, 1.000 ataques na última década. Nossa! Foi lá que uma mulher chamada Natália Ponce de León foi atacada em 2014. Ela havia retornado recentemente a Bogotá após morar por um curto período em Londres, onde ela tinha estudado inglês. Enquanto ela visitava a mãe em Santa Bárbara, ela foi atacada por Jonathan Vega, um antigo vizinho que era obcecado por Natália. Ele a atacou com ácido sulfúrico. Ela teve 24% do seu corpo gravemente queimado e passou por dezenas de cirurgias para a reconstrução do seu rosto e corpo desde o ataque. Após sobreviver à agressão, ela protagonizou diversas campanhas para chamar a atenção sobre os ataques e seu ativismo lhe garantiu prêmios e homenagens. Hoje, ela diz que já perdeu o medo do espelho. Uma nova lei foi aprovada na Colômbia, uma lei que leva seu nome. Ela foi aprovada e define ataques com ácido como um crime específico e aumenta as penas máximas para até 50 anos de prisão para criminosos condenados. A lei também visa proporcionar às vítimas melhor assistência médica
incluindo cirurgia reconstrutiva e terapia psicológica de forma pública e gratuita. Caramba! Então a Colômbia, pelo menos... A Colômbia, 3 anos antes do ataque da Natália, eles registraram o maior número de casos per capita, acho que da América Latina. Nossa. Não sei se da América Latina ou do mundo, mas foi tipo porque, tipo, se você pensar na Índia, tem mais de 1 bilhão de pessoas. Sim, então, sim, proporcionalmente, per capita, né? proporcionalmente não é tanto, mas a Colômbia tem o maior número per capita. Tá. Ou tinha, pelo menos. Eu espero que com essa lei, eles... que a lei possa ser algo que impeça as pessoas de fazer esse tipo de ataque. Sim. A Natália, gente, eu sugiro que vocês, inclusive, pesquisem sobre a Natália, porque Vou ela procurar. é sensacional. Ela é de uma alegria latina que só gente que é latino tem. O dano psicológico que esse crime causa é tão absurdo que todas as mulheres falam o quão difícil foi. E a Natália, ela tem uma alegria que é uma alegria latina que você não entende como é que essa mulher tá rindo, como é que essa mulher tá alegre, mas ela tá lá. E assim, todas elas, eventualmente, elas chegam lá, elas retomam a autoestima, elas retomam a alegria, porque elas se envolvem em ativismo e elas se envolvem em trabalho com vítimas. É de uma resiliência absurda. Assim, a Patrícia Lefranc fazendo campanha publicitária, fazendo campanha, sendo ativista para vítimas. Assim, é uma coisa, é de uma resiliência que você não entende. Eu não consigo entender, assim, eu também não. Eu fico toda arrepiada quando eu tô falando, eu tô toda arrepiada, porque é uma resiliência que eu jamais teria, ou eu pelo menos acredito que eu não tenha. E é muito, e a Natália tem um sorrisão e ela continua fazendo campanha, indo falar na ONU. Ela é uma pessoa incrível, eu sugiro que vocês pesquisem ela, porque eu tô toda arrepiada só falando dela. Não é porque é minha xará, mas Natálias, né? Como se eu tivesse muita alegria na vida, mas tudo bem. Como se eu fosse uma pessoa extremamente alegre, né? Eu tô falando assim, nossa, a alegria dela de assim. Natálias. Não, mas é uma coisa muito louca. Essa Katy Piper também, ela participou do Dança dos Famosos a versão britânica, né? Uhum. E aí ela também aproveitou o espaço pra contar a história dela e tal, do ataque que ela sofreu, como a recuperação foi difícil e tal. São mulheres com uma garra, né? Que, assim, passaram por coisas terríveis. Assim, eu tô horrorizada só de ouvir você contar. Imagina viver uma coisa assim, né? Não, e assim, eu acho que tem tantas camadas nesse tipo de crime, porque você tem uma dor extrema, porque a dor é extrema. Todo mundo fala que a dor, assim, elas falam que a dor era tão terrível, e daí por exemplo, pega no seu olho e você quer coçar o olho, e agora você tá com o olho e a mão corroída. Então, é uma coisa que nem a Patrícia Lefranc falando que ela viu o braço dela derretendo. Sim. Então é uma coisa é um desespero e uma ansiedade sabe? E daí uma dor tão intensa. E daí quando você vê, e é uma coisa que todas elas falam, que é assim, a gente fala que beleza não importa. A gente fala que a beleza que importa é a beleza interior. Mas quando você é desfigurada, não é uma questão de beleza. Você não se sente normal, porque você perdeu um olho, o nariz, a orelha. Então, de repente, o que todo mamífero tem, você já não tem mais. Então, você se sente uma pessoa completamente fora de toda normalidade. Você perde o senso, não é só a sua autoestima, o seu ego, a sua beleza, é o seu senso de normalidade, porque de repente você está com o rosto desfigurado e a sua orelha, onde tinha a sua orelha, tem um buraco. E é uma revolta, porque é uma coisa que aconteceu com você que não foi acidente, foi a crueldade de uma pessoa por um motivo extremamente fútil. Sabe, foi um crime completamente desnecessário. Você não estava numa guerra, você não estava numa área de conflito, você não estava num foi uma acidente. fatalidade, né?
Não foi uma fatalidade, foi um homem que não recebeu um não. Sabe, na Bélgica, uma capital europeia, sofisticada, primeiro mundo, bababá, bababá, sabe? E daí você ainda tem que falar para as pessoas que não foi um muçulmano, você tem que ainda virar uma ativista, tentando lutar contra o preconceito das pessoas. Então, gente, é de uma resiliência que eu não consigo entender e é extremamente... É louvável em todos os aspectos. Sim. Na Europa, o Reino Unido lidera as estatísticas, com 498 ataques em 2024, um aumento considerável dos 454 no ano anterior. E assim, tem algumas fontes que vocês vão ver aqui na descrição do episódio que falam que tem mais de 700 ataques em 2023. São números pouco exatos porque muitos desses crimes não são reportados às autoridades. O Reino Unido, porém, mostra uma tendência diferente da global. Apesar de ataques com ácido estarem sendo cada vez mais comuns em casos de violência de gênero e violência doméstica, a maioria dos ataques está relacionada à atividade de gangues e as vítimas, portanto, são em maioria homens. E por falar em Reino Unido e homens, eu gostaria de fechar com um caso que foge de todas as estatísticas. O caso onde uma mulher, não aceitando o fim do relacionamento, atacou seu ex-parceiro. O caso que eu cliquei no YouTube e que desencadeou todo esse roteiro. O começo, a entrada do rabbit hole. A portinha. A portinha. A portinha do coelho. Em Bristol, em setembro de 2015, um homem chamado Mark Von Dongen foi até o apartamento de sua ex-namorada, uma mulher chamada Berlina Wallace. O Mark era holandês e se mudou para o Reino Unido para estudar na Universidade de Bristol e trabalhar como engenheiro. Em 2010, ele começou um relacionamento com a Berlina, uma estudante de moda 20 anos mais velha do que ele. O relacionamento era volátil e a Berlina já mostrava um temperamento muito difícil e já havia sido violenta. Amigos no trabalho já haviam visto arranhões em Mark e ele havia confessado a seu pai que ela o queimou com água quente durante um surto de ciúme. Meu Deus! Quando os dois terminaram, o Mark começou a namorar uma outra mulher, o que deixou a Berlina furiosa. Ela começou a fazer ligações silenciosas à nova namorada dele e ameaçava se matar caso ele não voltasse para ela. O Mark, inclusive, já havia reportado a Berlina para a polícia por assédio e chantagem. A visita naquela noite era para conversar com a Berlina e deixar claro que o relacionamento de 5 anos havia de fato acabado. Ele iria morar com sua nova namorada. Os dois conversaram e a Berlina parecia entender o fim do relacionamento. Como tinha ficado tarde, ela se ofereceu para ir dormir em um hotel, dizendo que ele podia dormir na cama dela. Cedo de manhã, porém, ela voltou ao apartamento enquanto Mark dormia, apenas de cueca. Ela então virou um copo de ácido sulfúrico em seu rosto e corpo, enquanto dizia que se ela não pudesse ficar com ele, ninguém mais iria. Mano. Essa aparentemente é uma frase que todo embuste usa. Meu, e olha que doideira. Foi exatamente a frase que foi dita algumas vezes no vídeo que a gente soltou no... Sim, e que já tinha sido feita, já tinha sido falada pelo policial paquistanês que queimou uma menina de 16 anos porque ela não queria casar com ele. É uma frase de embuste, de gente embuste. O Mark saiu do apartamento gritando e pedindo socorro para os vizinhos. No primeiro momento, eles acreditavam que aquilo era uma piada. Um homem de cueca parecia ter o rosto e o corpo coberto de lama e estava gritando na rua. Não demorou muito para eles perceberem, porém, que aquilo, na verdade, era sua pele corroída. Ele fez questão de apontar o apartamento e dizer que havia sido Berlina quem havia lhe atacado. Quando os paramédicos chegaram no local,
O Mark estava espumando pela boca e eles dizem que tinha a aparência de uma tinta cinza. O paramédico podia ver que as írises dos seus olhos já haviam sido completamente corroídas. Nossa, gente. Na ambulância, Mark gritava e apontava para uma tatuagem com o nome de Berlina. Quando a polícia chegou no apartamento dela, ela estava sentada no sofá, indiferente aos gritos de dor do homem que ela dizia amar. Plena. Ele gritando na rua e ela plena, no sofá. Mas tem gente que é um erro da natureza mesmo, né? Não tem outra explicação, assim. É de uma crueldade. É? Porque, mana, como que você ouve uma pessoa gritando de dor, gritando, e você tá plena, sentada no sofá? No hospital, ele foi colocado em um coma induzido para que o corpo tivesse a chance de se recuperar. Demorou 10 dias para que as autoridades conseguissem rastrear a família dele, que morava na Bélgica. Durante os muitos meses que ele passou no hospital, o pai dele viajava de carro todos os fins de semana para poder ficar com o filho no hospital. Sem muito dinheiro, o pai dormia no carro, no estacionamento, Nossa. às vezes em temperaturas baixíssimas. As viagens e os muitos tratamentos do filho custou tudo que a família tinha e custou ao pai também o casamento com a madrasta de Mark. No apartamento de Berlim, a polícia encontrou uma garrafa de ácido sulfúrico sem o rótulo com as instruções de segurança. Ela alegou não ter tido a intenção de machucá-lo. Segundo ela acreditava estar jogando água no ex-namorado. Mais tarde, ela disse à polícia que era talvez o Mark que tinha plantado a garrafa sem rótulo em seu apartamento. Para que ela tomasse o ácido por engano. Gente, a pachorra, ela ainda teve a pachorra. Se você não sabe, assim, nossa, tá até difícil de eu elaborar. Tipo, você não sabia que aquilo era ácido, você jogou aquilo, o cara está derretendo na sua frente, gritando enquanto você está sentada no sofá, esperando. Exatamente. Ela não sabia que era água, mas uma pessoa começa a gritar desesperada e ao invés de levá-la para o chuveiro, você deixa ela sair na rua, derretendo, literalmente derretendo. Enquanto você senta no sofá e espera. Exato. Mais tarde, no julgamento, ela chegou a falar que o ácido estava no apartamento dela, porque, como eu falei, o ácido é muito utilizado na indústria da moda. Eles utilizam muito ácidos. E ela falou que ela estava tratando tecidos, porque ela era uma estudante de moda. Mas não era ele que tinha plantado lá? Não, então, ela mudou de história algumas vezes, porque o que colar, colou, né? Nenhuma das muitas desculpas convenceram a polícia. As investigações levantaram evidências de que ela havia feito inúmeras pesquisas na internet sobre ácido sulfúrico e havia comprado a substância na Amazon dias antes do ataque. O Mark, infelizmente, nunca se recuperou completamente. Ele ficou paralisado do pescoço para baixo. Uma de suas pernas teve que ser amputada na altura do joelho. Ele ficou parcialmente cego e tinha problemas para falar. Ele também tinha buracos pelo corpo que lhe causavam dores constantes. Ele não conseguia se alimentar nem usar o banheiro sozinho. Os ferimentos significavam que ele precisaria de cuidados médicos para o resto da vida. Ele entrou em depressão e falava com frequência que preferia ter morrido. Depois de sair do hospital, ele foi levado para uma instituição em Gloucester, uma casa de cuidados paliativos. Mas seu pai o tirou de lá após encontrá-lo sozinho, coberto em suas próprias fezes. Nossa, gente! Aparentemente, eles não tinham condições de manter alguém como ele, que precisava de tanto cuidado, naquela instituição. Família e amigos se uniram então para pagar a mudança dele para a Bélgica, onde a família dele morava, como eu falei, onde ele recebeu um cuidado melhor, ainda que não ideal, porque nenhuma instituição, nenhuma casa tinha um departamento
que para alguém como ele, que exigia tanto cuidado, porque ele exigia cuidado praticamente 24 horas. O irmão dele fala, inclusive, que o pai dele sentava do lado do Mark, sentava do lado da cama do Mark e ficava coçando o filho, porque o filho não conseguia se coçar sozinho, ele estava paralisado e ele coçava muito. Então, os dias do pai dele era ficar do lado da cama do filho, coçando o filho e movimentando os braços dele para ele não ficar atrofiado e não ficar com ferida da cama. Com esse cara. Porque ele já tinha muitas feridas no corpo que não fechavam. Ele tinha buracos no corpo que infeccionavam e tal. Nossa, gente, que tristeza. Eu não consigo. A dor desse pai é uma coisa que. E mais uma vez, quantas vidas afetadas. Tipo, quantas vidas. Quantos traumas não foram causados por conta de uma escrota que não sabe ouvir um não. Exatamente. E ela era 20 anos mais velha do que ele. Sabe, ela tinha, entre aspas, né, teoricamente, ela tinha muito mais maturidade do que ele. Ela fez isso com um moleque de 20 e poucos anos. Engenheiro que tinha acabado de se formar. Uma sabe? mulher uma de coisa 40, assim que... de 40 e poucos anos. Na Bélgica, ele continuou sendo tratado com as doses máximas de analgésicos, mas o sofrimento continuou. Ele desenvolveu uma infecção pulmonar que ameaçava tirar sua habilidade de falar. E assim, ele tinha perdido a fala, ele ficou muito tempo sem falar. E ele tinha recuperado a fala e a comunicação aos poucos, com muita fisioterapia, muito tratamento. E ele se comunicava apontando com a língua as letras em uma tábua, assim, em uma board, sabe? Ele ficava apontando as letras, e era assim que ele se comunicava, e aos poucos ele foi ganhando de novo o poder da fala, com muita dor, mas essa infecção no pulmão significava que eles precisariam entubá-lo e ele ia provavelmente perder a fala porque do tubo, a traqueia dele, o tubo já estava toda danificada, então era uma coisa que ele não ia, as cordas vocais dele não iam conseguir se recuperar depois. Não aguentando o sofrimento e possivelmente a perda da fala, que era a única coisa que ele tinha recuperado da vida dele, ele se aplicou para a eutanásia, o que é legal na Bélgica sob algumas condições. O seu caso foi revisado por 3 especialistas que aprovaram o pedido após constatar que o caso do Mark era um caso de extrema dor física e psicológica. Ele morreu em uma clínica no dia 2 de janeiro de 2017. Na Inglaterra, a promotoria tentou argumentar que ele morreu em decorrência do sofrimento causado por Berlina. Sim. E que esse, então, seria um caso de homicídio. Sim. Infelizmente, a literatura da lei não estava preparada para um caso desse, e ela não foi condenada por homicídio. Felizmente, ela foi condenada pelo ataque à vida na prisão com um mínimo de 12 anos. Então, ela pode ficar 12 anos e receber uma condicional, ou eles podem ir deixando ela até a vida inteira. Eu espero que ela nunca saia da cadeia. Eu espero que ela claramente não está preparada para a vida em sociedade. Não, o mundo claramente precisa que essa mulher não saia em sociedade. Não, ela precisa ir para Broadmoor. O mundo é um lugar Broadmoor. menos seguro com ela pelas ruas. Sim. O estado do Mark foi tão grave que as fotos dele nunca foram liberadas nem pelas autoridades nem pela família. O irmão dele, quando o irmão dele foi da Bélgica para a Inglaterra para reconhecer e para ver o irmão no hospital, o irmão dele não reconhecia ele. Ele falou: Nossa. Eu não sei quem é essa pessoa. Eu não tinha nada que lembrasse o Mark antigamente, sabe? O Mark de antes não tinha, tipo, parte do rosto ou parte das mãos, não tinha nada que lembrasse o irmão dele. E esses são os casos e a informação que eu preparei para hoje. Como eu disse, eu não planejei fazer esse roteiro, foi um roteiro que eu apenas comecei e desandou.
Então eu não sei também como terminar esse episódio. Eu não sei o que há para dizer que já não tenha sido dito por pessoas mais qualificadas, incluindo as vítimas desses ataques que eu comentei. Então, por hoje, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e que vocês sejam bons. Eu gostei, mas a minha fé na humanidade tá assim, mais abalada do que já tava. Nossa, gente. É muito difícil falar desse tipo de crime, mas eu não vejo podcasts e canais de true crime comentando esse tipo de crime. Então, eu meio que precisei falar, até para, como eu falei, é um caso que é um assunto que me traz uma ansiedade muito grande. E como tudo que me traz ansiedade, eu meio que fico um pouco obcecada. E daí eu sou igual uma mariposa batendo a cabeça na lâmpada, sabe? Com a minha ansiedade. Toda vez que eu vejo alguma coisa que me dá muita ansiedade, eu vou diretamente pra ela e fico batendo a minha cabeça naquela Tipo pessoas coisa. que se enfiam em buraco. Exato, que eu vi 30 vídeos e o meu algoritmo do TikTok agora é só pessoas se enfiando em caverna e não voltando mais porque elas estão entaladas. Péssimo, péssimo. Ainda bem que eu deletei o TikTok do meu celular porque tava me fazendo muito mal. Mas enfim, realmente eu queria trazer porque me dá muita ansiedade, eu precisava falar sobre isso e eu não vejo muitos podcasts falando desse tipo de crime de uma forma ampla. Eles falam de um caso específico e é meio que isso. E eu queria trazer um pouco mais. Eu queria trazer um pouco mais do contexto global. Eu não sei se eu consegui fazer isso. Eu achei bem interessante, porque eu não tinha nem ideia, por exemplo, que já tinham casos assim no Brasil. Sim. E tá começando agora, você viu? 2024, 2025. Que a gente saiba, né, que estão sendo reportados. Eu não tinha ideia da questão da Colômbia também, mas eu achei muito interessante eles terem criado uma lei que estabelece uma pena mais severa para esse tipo de caso, né? Porque você vê, não tem muito tempo, você fez o episódio de Sobreviventes, que contou de casos nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos o cara arrancou os 2 braços da menina e foi condenado a 10 anos. É interessante, e a gente falou, gente, como é que pode uma tentativa de homicídio, né? Para pensar como é injusto que uma tentativa de homicídio tenha uma pena tão leve, e isso nos Estados Unidos, né? E a gente recebeu um comentário sobre isso, inclusive, é verdade. eu não lembro agora de quem que falou, desculpa, mas a gente recebeu um ótimo comentário sobre isso no Spotify falando que como o crime não foi concluído, não tem o resultado do crime e você não pode condenar aquela pessoa pelo crime porque o resultado do crime não aconteceu. E a gente entende isso. Gostaria, muito obrigada pelo comentário, inclusive. Isso a gente entende, mas a revolta fica. Como é que você. Se a tentativa de homicídio é homicídio, você tentou me matar, meu santo é mais forte que o teu. Mas você planejou, você premeditou, você fez tudo e você não conseguiu. E daí você ainda é gratificado pela sua. Você é gratificado pela sua incompetência por ter um santo que não é tão forte quanto o meu. Sei lá, a revolta fica, entendeu? A revolta é igual quando a gente fala. A gente também, nesse episódio, a gente recebeu um comentário sobre por que a promotoria fez um deal, né, um acordo com esse cara, já que todas as provas apontavam, e a gente recebeu um comentário dizendo que não, que a promotoria sempre opta primeiro pelo acordo, né? Para evitar os gastos e o processo todo de um julgamento, mas mesmo assim dá revolta. A gente sabe disso, mas é revoltante do mesmo jeito. A gente entende o porquê, mas é revoltante do mesmo jeito que uma pessoa dessa possa sair mais cedo com um acordo com a promotoria. Não, eu achei interessante que o legislativo da Colômbia tenha entendido a gravidade desse tipo de crime e aplicado uma pena de 50 anos. Eu achei. Juridicamente parece que o mínimo é 30 anos e o máximo é 50 anos. E, tipo, 50 anos, a pena máxima é para casos contra mulheres e menores de idade. Então, uma coisa. É uma boa lei. A Colômbia tomou as rédeas da situação. Assim. A Colômbia faz muita coisa boa, gente. Você já ouviu falar de como a Colômbia está lutando contra o crime, contra a criminalidade, os cartéis? Não. É uma coisa louvável.
Tem até o milagre de Medellín e tudo mais. É uma não coisa bem sabia. louvável. A Colômbia tá tomando as rédeas. A gente precisa estudar mais a Colômbia. Sim. Eu pensei em fazer um vídeo sobre o milagre de Medellín. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso. Eu acho super interessante. Já quero esse vídeo. Porque eu realmente não sabia. A Colômbia faz o trabalho direitinho. Pois Shakira, né, amados? Shakira. Terra de Shakira. Terra de Shakira. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu sei que ele é um pouquinho menor porque ele foi bem pesado, né? Então... Nossa, sim, eu fiquei horrorizada, mas eu também aprendi muitas coisas. Eu achei super interessante. E, gente, para terminar num tom mais positivo, um último recado que eu esqueci de dar no começo do episódio é que estamos entrando no Halloween, né? Halloween. Sim. E a gente já tá aceitando as histórias de vocês para a edição de 2025 do Halloween do Pátria. O formulário novo já tá no nosso perfil no Instagram para quem quiser mandar. Como a gente sempre reforça, são histórias completamente anônimas, a gente não vai ficar sabendo quem foi que mandou, a gente não recebe nenhuma informação, né, de quem respondeu a pesquisa. A não ser que vocês queiram se identificar, e vocês podem mandar ali pra gente, mas contem as histórias de vocês, porque a gente vai fazer um especial de Halloween o mês de outubro inteiro e vai ser bem bacana, temos surpresas vindo aí. Sim, muitas surpresas, surpresas ótimas. E é isso, gente. Sejam bons. Busquem conhecimento. E ha det bra. Slán. Se você gostou desse episódio e quer receber conteúdo exclusivo sem comerciais, vá até a Orelo para se tornar um apoiador do Pátria. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube para episódios inéditos todos os domingos. E agora sim, tchau!